Abrimos essa edição contando para vocês que o relator da CPI da pandemia não desistiu da ideia de responsabilizar o ministro Braga Neto pelos erros no enfrentamento à pandemia. Tanto que amanhã, numa reunião da cúpula da comissão, o senador Renan Calheiros vai mais uma vez tentar incluir o nome do ministro na lista de indiciados. A apuração é dele, do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite a todos. O senador Renan Calheiros, ele tenta ainda convencer o G7, né, Monalisa, que é o grupo majoritário da CPI da Covid, a aceitar a inclusão no seu relatório final de um pedido de indiciamento do ministro da Defesa, Braga Neto, né? O general da reserva, ele foi ministro da Casa Civil durante grande parte da pandemia e, na função, coordenou oficialmente as ações de combate à Covid-19. A informação me foi confirmada pelo próprio Renan Calheiros, né? O Renan, inclusive, ele já finalizou o seu relatório, mas a versão que ele finalizou não necessariamente é que irá a voto, né? Uma reunião da cúpula da CPI deve ocorrer, está prevista para ocorrer nessa sexta-feira, para que ele possa discutir o documento com a ala majoritária da comissão. Tem muita divergência a ser debatida, por exemplo, a própria inclusão do Braga Neto dentre os pedidos de indiciamento. Além disso, também não há consenso quanto ao número de crimes que serão atribuídos ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Na versão que o Renan já finalizou, tem 11 crimes atribuídos a Jair Bolsonaro. Epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, violação de direito social, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, genocídio de indígenas e crime contra a humanidade, né? Esse crime contra indígenas também é mais um exemplo dessa falta de consenso ali na cúpula da CPI sobre a versão final. E o Renan quer chegar a voto, né? Os grandes políticos costumam fazer isso, né? Chega a votação já tudo acertado antes. Tem também, nesse documento final, pedidos de indiciamento do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do vereador pelo Rio, Carlos Bolsonaro. Todos serão pedidos de indiciamento por descumprimento de norma sanitária e incitação ao crime. E o Renan vai adicionar o senador Flávio, né, com quem ali ele chegou a discutir nessas sessões aí da CPI, o crime de advocacia administrativa, em razão dele ter intermediado o encontro no BNDES com o Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa Medicamentos, que trouxe, né, traria a vacina indiana Covaxin. Relator Renan Calheiros também incluiu no relatório o pedido de indiciamento de 2 atuais ministros do governo, Onyx Lorenzoni, do Trabalho, e Marcelo Queiroga, e o ex-ministro Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, também aparece ali com destaque no relatório final. Tem uma questão ali interessante nesse documento, nessa versão que vai começar a ser discutida amanhã com os senadores do campo majoritário da CPI, que o Renan ele elenca crimes conexos do Eduardo Pazuello com o presidente da República e outra série de crimes que ele considera que o Pazuello teria praticado sozinho. Por que isso? Porque daí uma parte, os crimes conexos com o presidente da República vão para a Procuradoria-Geral da República e os crimes que para o Renan o Pazuello teria cometido sozinho vai para a primeira instância, né? A investigação contra ele seja feita ali, possibilita que isso ocorra na primeira instância. Nós procuramos todos os citados aqui, Monalisa, ainda não tivemos manifestações. Sim, é importante a gente botar o fio da meada dessa história toda do ministro Braga Neto, porque teve também, né, Caio, muito alardeado aquele episódio do ministro ali no enfrentamento, numa reação, então, a uma manifestação do presidente da CPI, Omar Aziz, com uma nota que foi entendida como ameaça. Foram vários enfrentamentos, especialmente ali do ministro, em relação à CPI. E, claro, isso ficou ruidoso e parece que não foi digerido pelos dois lados, né, Caio? Isso, Monalisa. O Renan, ele perdeu todas as vezes que ele tentou convencer a maioria da CPI Sim. a convocar o Braga Neto, ele não conseguiu. Porque sempre teve a avaliação que o Braga Neto, sendo o ministro da Defesa e, portanto, o representante político das Forças Armadas, sentado na CPI, seria uma provocação
às Forças Armadas, e a gente sabe que tem uma questão muito sensível neste governo, principalmente, pelo próprio número de militares que tem no governo e também, por tudo, pela origem militar do presidente Jair Bolsonaro. Então, a maioria da CPI sempre optou por deixar o Braga Neto de lado, não colocar ele ali na CPI, mas o Renan me disse hoje, inclusive, que vai ainda tentar colocar o Braga Neto no relatório final, inclusive com pedido de indiciamento, porque grande parte do governo, ele que estava comandando oficialmente, inclusive, as ações de combate à Covid-19 oficiais do governo federal.